Ok, então, né, começando, só para trazer para vocês o tema então de hoje é como gerar confiança em clientes muito racionais. E tem toda a minha história para poder contar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Para quem não me conhece, me chamem de Wang, mas fiquem muito tranquilo, tá? Que como eu nasci em Taiwan e moro no Brasil há muitos anos, o nome não é daqui. Então não se preocupe, não tem certo e errado, tá? Do jeito que vocês chamarem, se quiserem interagir, eu sabendo que sou eu, vou buscar responder. Bom, então, para começar, eu quero lançar algumas reflexões minhas e compartilhar com vocês. Então, descobri ao longo de quase 12 anos trabalhando com coaching, aliás, estou indo para o 13º ano, que ser eu também é um chamado. Eu posso ser eu mesma no coaching. Outra coisa, descobri que o meu jeitão, mesmo mais racional na origem, também pode ser um ponto forte na carreira de coaching. E que me dava algumas vantagens. E que, por mais que a maior parte das pessoas vinham de RH e alguns com formação em psicologia, né? Às vezes intimidante, poxa, como assim? Eu não tenho formação em psicologia, né? Mas isso daí se tornou um caminho muito interessante e natural para mim, para ser diferente na profissão de coaching. E descobri também que nicho não é diferencial. São duas coisas bem distintas. Então, o nicho que eu atuo é muito voltado para líderes e altos potenciais, estão buscando ascensão de carreira, tem modelo mental mais racional e para ascender a carreira precisa desenvolver mais soft skills e a capacidade de ser mais completo ao olhar e ser capaz de conversar sobre sentimentos, ao ser capaz de poder dialogar com as pessoas, outras coisas para além do que está no mundo dele, bem racional e seguro. E o que que é um diferencial? O diferencial, né, eu falei do nicho, do perfil do meu público. O diferencial é que todo ano eu faço certificações ou curso de TI, ou certificações de agilidade, porque meu público principal ele tem esse perfil. O que que esse diferencial permite? Que eu seja uma das poucas coisas que ele pode despejar tudo que ele já errou no mercado da área dele. E ele sabe que eu estou entendendo. Então, ele não precisa ficar me traduzindo, explicando detalhes. Então, essa diferença, quando eu percebi isso, e foi isso que me fez manter-me no mercado com um valor razoável, tá? Em termos de o que eu gostaria de cobrar, e fugir um pouquinho das dificuldades que algumas pessoas têm pelo mau nome do coaching. Mas ao longo da noite eu vou contar um pouquinho mais da história para vocês. Mas eu vou te dizer como é que eu fui parar nisso, dessas reflexões iniciais que eu compartilhei com vocês. Bom, então, eu trouxe duas pesquisas para vocês conhecerem um pouco, né? Uma são as 5 indústrias globais preparadas para um rápido crescimento em 2025 ou 24. E aí, essas 5 indústrias globais estão voltado para inteligência artificial, saúde e bem-estar, que se tornam agora cada vez mais digitais, né? Tem psicologia, tem vários tipos de atendimento, né? Terapêutico e tudo. Bom, a revolução do comércio eletrônico, a ascensão da tecnologia mais verde e de sustentabilidade, crescimento e inovação em energias renováveis. Quando você olha para uma outra pesquisa que mostra as 5 indústrias que mais crescem no mundo, estou falando de energia renovável, cibersegurança, biotecnologia, realidade virtual e inteligência artificial. O que que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo empresas intensivas em conhecimento e tecnologia. Essas são as empresas que mais crescem e são as empresas que têm mais recursos para investimentos, inclusive em coaching. Qual o dilema? Eles reconheceram o valor do coaching. Qual o dilema? Eles entenderem que isso também é para eles. E nesse universo, o que eu mais tenho é pessoas de alto potencial, muito talentoso, forte hard skills, mas que muitas vezes os soft skills não estão no mesmo nível. E aí, vai um pouco além. Eles saem de uma referência técnica, porque o meu público é alto potencial para líderes. E às vezes, um ou outro está em autoliderança, C-level, mas ele tem vários níveis de liderança. E aí, o que que a organização faz? Tem uma tendência é difícil você achar alguém muito competente tecnicamente. Então, eles promovem essa pessoa e tornam ele o gestor. Só que ele não tinha experiência de gestor. E a empresa entra naquele dilema que acontece em um monte de empresa, mas nas empresas intensivas em conhecimento e tecnologia é mais grave.
Eles, ao mesmo tempo, têm mais dinheiro para investir, aí crescem, porque eles crescem a taxas maiores do que a maior parte das empresas tradicionais, mas, ao mesmo tempo, eles têm um dilema mais grave ainda. Eu não consigo preencher esse nível de expertise técnico, então eu tenho que tentar promover quem está dentro. Só que quem está dentro, ele é muito bom em expertise técnico. Ele não é um bom gestor de pessoas ainda, e nem acho que precisa ser. E aí, esse é um grande desafio. Então, como é que a empresa vende a ideia para eles? Muitas vezes o RH, né, que nos contrata, vende a ideia para eles que pode ser bom para eles isso, que pode ajudar os resultados. E aí eles olham para aquilo, às vezes eles falam, coaching, já ouvi um monte de coisa ruim do coaching. Para que que eu vou fazer isso? Ou o coaching é aquele negócio motivacional que não dá em nada. Ou, né, o coaching é aquele negócio de o pessoal ficava dizendo que é responsabilidade minha de falar bem, cheio, né, cuidado com os outros. É frescura dos outros, os outros que têm que mudar. Não é isso? Afinal de contas, eu tenho razão. Pessoas racionais costumam ter razão, mas a razão nem sempre leva as pessoas a se moverem. E aí, quando a gente olha para esse contexto, tá, então eu tenho um universo imenso que dá para. Eu não consigo atender todo mundo. Com certeza tem muitas pessoas que conseguiriam atender muitas pessoas desse universo, mas eles têm uma resistência natural típica, né? Que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, uma rápida provocação. Você já atendeu clientes assim? E assim? Pois é. Acho que em algum momento todos nós já atendemos. E o choque é maior quanto mais diferente nós formos dessas pessoas. Então, se nós formos mais emocionais, abertos, acolhedores, chega tudo oi para a pessoa. Aí a reação da pessoa é monossilábico. Quase não consegue arrancar uma palavra. E aí você sai daquela primeira sessão, foi um desastre, né? E da primeira sessão, às vezes, tem empresa que condiciona uma sessão de empatia. E aí você, depois da empatia, você fala, nossa, não vai fechar um, né? Porque eles podem escolher depois a troca. Bom, aí é um pouco assim. A pessoa que está te avaliando, o coach, né, potencial coach, ele está olhando, mas será que vale a pena expor? Vou ficar falando para quem? Será que ela vai me entender? Eu vou ficar expondo minhas coisas, minha vida, para quê? E para que que serve expor essas coisas? Como é que ele vai contribuir com o meu resultado? Então, ele não vê essa relação naturalmente entre lidar com pessoas e ver. Ele escuta as pessoas falando, RH pregando, dizendo que precisa ser isso, precisa aquilo. Mas isso está no campo dele ainda a convencer. Então, ouviu e foi exposto, ele já foi exposto muitas vezes. Mas ele não alcançou a racionalidade dele para convencê-lo. Aí você olha aquele que está com aquela expressão pensativa. Nossa, tanta coisa para fazer, me botaram aqui, né? Ainda tem isso, mais isso. O que que eles acham, né? E aí fica pensando, será que isso é prioridade para mim? Com tanta coisa para fazer, estão me cobrando resultado. E eu estou aqui nisso, mais uma demanda? Porque até que ele saiba para que serve o coaching e ele sentiu o impacto positivo do coaching, a reação dos racionais é essa. Então, a lista de coisas para fazer e o coach não é prioridade. E o mundo atual, todo mundo está disputando qualidade de atenção e tempo e agenda. Pós-Covid, isso ficou bem gritante para todo mundo, né? A demanda cai pela janela o tempo todo, a gente tem que se tornar muito bom em negar de uma forma, digamos assim, que não estrague as relações, né? Mas não deixar de negar porque você tem um limite do teu tempo. E aí, quando você olha para aquela pessoa que olha entediado, ela não tem a menor ideia da minha realidade. Ela está aqui achando que pode me ajudar. Olha como é que ela fala. Olha o jeito que ela me aborda. Olha as coisas que ela traz, as perguntas, né? Ela não conhece a minha realidade. E aí, quando você olha para o outro, talvez, né, seja até um desafio maior, né? Quando a pessoa olha para a expressão de deboche, né? E ela olha assim, é sério? A primeira vez que eu ouvi, agora me chamaram abraçador de árvores, né? Disseram assim, ainda bem que você não é um abraçador de árvores. Aí eu olhei e falei assim, será que estão falando bem ou mal para mim? Né?
dizerem para mim, ainda bem que você não é um abraçador de árvore. Ainda bem, parece bom, mas o que que é abraçador de árvore? Que eu não, né? E aí eu olhava aqui sem entender. E aí eu fui trocar ideia com alguns colegas e tudo, comecei a entender que era aquela pegada muito humana, aquela pegada, vamos centrar no momento atual, aí se for presencial, me dê as mãos, né? Vamos respirar fundo, vamos acolher para o momento presente. Aí as pessoas, sabe, assim, bem racionais, falam assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Aqui eu quero abrir um parênteses. Antes de coach ou coachee, nós temos uma pessoa por aí. E aí, há um tempo atrás, nós fizemos, antes de começar o projeto, fizemos peer coaching entre coaches. E aí tinha coaches de várias formações, que a gente estava buscando alinhamento para atender o mesmo cliente. E aí, teve um coach que chegou, né, respirou fundo, convidou a outra pessoa que estava no papel de coach, mas é uma coach com formação, que estava no papel de coach. Aí falou assim, segurou a mão dela e falou, vamos estar no momento presente. E a outra ficou assim, ó, encolhendo para trás, né, e tentando tirar a mão, né? E a gente, como observador, tentando botar a cara de paisagem, né? Mas sem interferir, né? E você via claramente um estranhando, que veio de uma linha mais comportamental mecanicista, e muito de ferramenta, e a outra mais ontológica, em uma linha mais, né, bem diferente. E aí, entre coaches tem estranheza. Imagina entre coach e coachee, uma pessoa que não tem a menor noção do que é coaching, não passou por nenhuma formação. E aí, muitas vezes, ele é enviado, principalmente no caso das empresas, ele é enviado pela empresa para fazer coaching. Às vezes tem sessão de empatia, às vezes não tem. E aí? Aí ele chega lá, puf! Às vezes fazem coach education, mas coach education, vocês já devem ter tido essa experiência. Muitas vezes vocês explicam teoricamente o coach e a pessoa que nunca vivenciou coach não tem ideia do que é isso. Não consegue fazer o paralelo entre a explicação e como vai impactar na vida dela, no dia a dia dela. E mesmo depois do processo de coach, ela sabe como impactou a vida dela, mas não sabe explicar o que é coaching. Mas ela já tem uma ideia como é que o coach atua na vida dela. Agora, imagina quando ela não teve vivência a primeira vez. Então, uma rápida pergunta aqui, né? Por favor, utilize e fique à vontade com o chat, né? Qual dos quatro tipos é um desafio maior para vocês? Quando é o primeiro que fica te avaliando, é monossilábico, quase não fala nada, não abre a boca. E o rosto neutro, não dá uma expressão. Você fala isso, pergunta isso, né? Tenta fazer acordo, pergunta o que que a pessoa quer, e ela está só olhando para você. E se você insistir muito, não estou pensando, né? Ou aquela pessoa que parece estar impaciente, ansioso, parece que ainda não chegou lá direito, está com outras agendas na cabeça, né? E está cheio de pensamentos. Ou aquela pessoa que está com tédio, dizer, meu Deus do céu, que coisa entediante, o que que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo aqui? Né? A pessoa nem sabe a minha realidade. Ou aquele que fala assim, olha, eu sou racional e o certo é ser racional. Esse é qualquer coisa diferente que está querendo me conectar comigo, o que que é isso? Que bicho é esse? Né? E aí, quem que é o mais difícil quando a gente chega com o coração aberto, querendo entregar o melhor do coaching? Aqui no chat, o Ang estão dizendo para a gente, ó, o de deboche é muito difícil. Deboche aparece muitas vezes. Sônia, Lara, Mara, o tédio também aparece algumas vezes. E a expressão neutra, Uhum. uma vez. Então, bacana. E se eu disser para vocês que, na verdade, tudo isso é expressão deles, do desconforto deles, com algo que eles ainda não se situaram. O racional, enquanto ele não se situou, ele não entendeu exatamente onde está, não tem informação suficiente, ele vai reagir àquela situação com o desconforto. Enquanto ele não sentir, eu estou seguro aqui, eu sei exatamente o que vai acontecer, quais são os próximos passos, ou o que que se espera de mim numa sessão de coaching. Então, ele está expressando, na verdade, uma forma de se defender. Se defender de alguma coisa
que vai parecer ameaçador para eles. O que que vem depois que de repente eu não sei do que se trata e eu tenho que participar disso? Então, eu estou vulnerável. E por eu estar vulnerável, eu preciso botar defeito no outro. Eu preciso botar o outro mais distante. Eu preciso não deixar o outro entrar enquanto eu não souber onde eu estou. E aí, eu quero convidar vocês a refletirem o link com a ICF. Bom, nós temos as 8 né, competências de coaching, que é uma base de aprendizado nosso, de credencial e de também excelência de prática em coaching. Agora eu pergunto para vocês, é possível estabelecer uma real parceria com o cliente, criar acordos claros sobre relacionamento de coaching, sem ter a confiança do cliente? Só que a confiança do cliente que nós abordamos dentro das competências está falando relacionado à relação, o relacionamento de coaching. Só que antes de entrar em relacionamento de coaching, da qual ele, quando ele chega, ele não sabe nem o que é coaching. Então ele não está ainda fazendo relacionamento de coaching. Ele, primeiro momento, ele está querendo saber quem é essa pessoa à frente dele e para que que serve essa pessoa na vida dele, na carreira dele, na profissão dele. Tem uma conversa anterior, da qual qualquer acordo que eu fizer, que eu achar que está claro, eu corro grande risco de não ter nenhum comprometimento deles e eles acabarem não avançando no que eles falaram que ia fazer. Parece que eles estão descomprometidos. Por quê? Porque eles não se convenceram no mecanismo do coaching impacto com a realidade e resultado deles. E não estão convencidos de você ser a pessoa que está entendendo a realidade deles e vai conseguir impactar positivamente e ajudá-los. Então, eu estou dizendo que a confiança do cliente em você, de você estabelecer e mostrar sinais de que ele vai conseguir, que você vai conseguir ajudar e que você está lá para poder auxiliá-lo, faz toda a diferença para vocês fazerem um acordo que ele tenha vontade de cumprir e para que possa, aos poucos, aculturar e levar ele para um relacionamento de coaching. Porque o relacionamento de coaching, a cocriação do relacionamento, ela mantém os dois. Estabelece e mantém acordos e cultiva confiança e segurança. Mas em quê? No relacionamento de coaching. Mas eu preciso também da confiança um pouco antes deles, de confiar que eu posso ajudá-lo. Aí sim, eu vou conseguir introduzir ele ao coaching. É mais ou menos assim. Né? Assim, nesse grupo, o que acontece? A comunicação e a adaptabilidade é chave. Isso no conceito geral, né? E qual que é a base? Alicerce é a comunicação. Se eu tenho uma capacidade, né, adaptabilidade e uma versatilidade da comunicação, eu consigo me adaptar mais rapidamente. Mas, se eu não entender o perfil do meu público, eu vou fazer por tentativa e erro. Pode estar em pleno voo e posso ter algumas consequências negativas que às vezes eu vou ter que administrar. Mas eu posso evitar boa parte dessas dificuldades se eu conseguir entender melhor como esse público racional funciona. Eu vou ter menos ruído a administrar ao longo da construção do relacionamento. Bom, aí, porque o que acontece? Se eu não for bom bastante para conquistar a confiança, é isso que eu vou ter. O cliente armado. Enquanto ele não tirar a armadura, você pode fazer qualquer acordo. O acordo que ele não entendeu plenamente nem tem intenção de cumprir. E aí? Bom, no fundo, o que que nós estamos falando? Quando o coach, né, tem um desafio com esses perfis que vocês viram, principalmente aquela pessoa mais, né, com cara de deboche. No fundo, nós estamos também com o desafio de enfrentar nossos próprios medos. Os medos de não sou bom bastante. Os medos de não tenho tanta experiência. Não vou conseguir fazer diferença para esse coach, porque parece uma estátua na minha frente, né? E se o coach não gostar de mim? Se o coach me dispensar? E o que que vão pensar de mim se eu estou perdendo coaches? E com isso, acabo de criar um muro entre eu, com os meus medos, e o cliente que vai manter armado. E se eu, em vez de olhar para um cliente que anda armado, eu olhasse para a minha esfera de controle e eu olhasse para serei o melhor que eu posso
esse está no nível do meu controle. O resultado não me pertence. Mas quanto mais eu trabalhar e praticar para ser melhor que eu posso, eu vou masterizar a minha capacidade de coaching. E vou aprender mais experiência com esse tipo de cliente. Então, se eu não der certo com esse cliente, eu vou tirar aprendizado para um próximo cliente com o perfil dele. Utilizarei a experiência a favor das necessidades do cliente. Vou olhar mais para ele e menos para mim. Menos para os meus medos. Serei humilde em saber que nem tudo está no meu alcance. E vai ter uns espaços de não sei, de algumas limitações, de algumas dificuldades, e faz parte. Alguns MCC são excelentes em compartilharem que faz parte virar para o cliente e falar: não sei, não sei como vou te ajudar a partir disso, né? Porque realmente faz parte. Você não constrói confiança sem ser verdadeiro. E faz parte de verdadeiro que todo ser é falível. E se é falível e tudo você quer dizer que você é capaz, como é que alguém acredita quando você diz que você é capaz, que você realmente é? Porque para tudo você diz que é. Agora, ter alguns momentos que você chegou no teu limite e saber dizer sobre isso, aumenta a credibilidade quando você diz que é capaz. Se você é capaz de admitir quando não é, aumenta a credibilidade quando você diz que é capaz. Bom, ter em mente, não faz parte da promessa do cliente ter que gostar de você. Isso é medo seu. Você pode querer ser gostado. Não faz parte da promessa. Cliente nenhum contratou coach prometendo vou gostar de você. E não é, se não é para dar certo, não é melhor descontinuar logo no início? Para que criar um desgaste para você e para o cliente e que cliente insatisfeito ele sai falando para 10? Em marketing ele varia 3 positivo para 8. 8 com mais experiência fala e 3 com boa experiência fala. Isso, uma boa pesquisa, porque tem pesquisa mais desfavorável ainda na estatística, tá? Então, enquanto ele está no início, se você acolhe bem e ele não está sentindo a vontade, deixa ele à vontade para ir embora, é muito melhor. Se não conseguiu numa conversa de 50 minutos, que ele entenda e esteja conectado contigo, talvez seja melhor deixar ele muito à vontade para escolher. Não mande ele embora necessariamente, a não ser que seja um valor seu, que confrontou e está no limite. Mas deixa ele escolher se ele quer tentar mais contigo ou não, se a primeira sessão ele não está 100% convencido. E por último, o cliente tem direito a ter os seus pensamentos. E ele pode pensar o mal que for de você. Não modifica quem você é. Você continua sendo a pessoa que você é, mesmo que ele pense diferente. Então, separe um pouco os seus medos e o que tem na tua esfera de controle. Quanto mais você controlar o que tem na sua esfera de controle, que é algo que a gente compartilha muitas vezes com nossos clientes. Mas quando a gente está no papel de coach, parece que a gente se cobra mais e revela mais medos. E aí a gente pode estar, sem querer, errando, saindo de ser par do nosso cliente para querer ter uma ascensão maior de quem sabe mais, quem pode mais. Na verdade, somos pares do cliente perante a ICE, perante as boas práticas, só que temos papéis diferentes. Enquanto o coach está administrando o tempo, o processo como um todo e as boas práticas, o cliente está trazendo a história deles e fazendo escolha sobre o que ele quer trabalhar, o que ele não quer e aonde ele quer avançar, sobre o que ele quer conversar ou sobre o que é limite para ele, né? Então, esse é um grande desafio da gente se lembrar disso, que nós não somos super-homens e tem limitações sim, e o espaço da escolha principal sobre a vida dele é dele. E aí, claro que isso pode impactar em algum nível do nosso resultado, mas a gente também tem que parar de avaliar nosso resultado do nosso jeito. Às vezes, o resultado que a gente fala, nossa, ele podia muito mais, e para ele foi um passo gigante que ele fez. Vocês devem ter encontrado situações assim, da qual a gente olha o resultado, poxa, mas ele podia muito mais, e ele achou aquilo gigante. Não cabe a gente avaliar o tamanho do resultado dele, mas sim contribuir com a necessidade dele. E aí, quanto mais a gente olha para a necessidade dele, menos a gente olha para os nossos medos. Esse é o convite que eu faço para vocês. E se a gente conseguir olhar bastante para a nossa esfera de controle, a gente destrói o muro
e a gente consegue resgatar o relacionamento de coaching. A gente desarma aquela armadura para que as pessoas entendam que nós estamos lá para contribuir com eles. A gente não está lá para obrigar ele a nada, não está lá para botar ele numa caixinha, não está lá para poder fazer o que o RH quer a despeito da vontade dele. Pelo contrário, eu reconheço ele como ser humano e olho o que ele tem de ponto forte como ponto forte. Que teoricamente eu sei que todos vocês sabem. Mas às vezes um cliente muito diferente pode provocar emoções e tirar a gente do sério. E aí a gente precisa aprender a lidar com aquelas emoções para estar mais inteiro para o cliente, senão a gente não vai praticar o que a gente sabe que precisa praticar, que é o nosso papel no tamanho certo como coach, né? E aí, por que assim isso é importante? Porque o persona, né, de um potencial, de alto potencial muito racional, já estando na posição de liderança ou não, ele é muito assim. Primeira coisa, ele valoriza muito como parte da identidade dele ser racional. Inclusive, para ele é óbvio, por que que os outros não são racionais? Não tinha que basear tudo em dado, em fato, em número? Por que que o outro não é assim? Aquilo lá para ele é o suprassumo, é a melhor coisa. Inclusive, aquelas pessoas muito relacionais, eu falo, gente, aquele puxa-saco, enquanto o meu trabalho de qualidade muito melhor, ele é um puxa-saco, né? Bom, e ele sempre vai expressar baseado em dados e fatos. E se você não trabalha alguma, de onde vê alguma informação, algum dado, alguma coisa, ele não consegue avançar para sentir-se confortável que aquilo é de verdade, que ele pode seguir. Ele não tem a fundação para ele dar passos, né? E ele tem muito orgulho da própria capacidade intelectual. Isso é um ponto que você não pode ferir nele, é nevrálgico, né? Qualquer coisa que pareça que não é suficiente a competência intelectual. Não, a gente não diz isso, a gente diz o seguinte: você pode ficar ainda melhor, você pode ficar ainda melhor, ou os gestores melhores têm toda a tua capacidade intelectual e uma habilidade com pessoas. Então, no meu caso, posso dizer, inclusive, que eu me tornei uma gestora mais completa quando desenvolvi soft skills. Porque eu também vim do arcabouço inicial da área racional, da área numérica. Contábil, gestão de projetos, e fui vindo de lá. Então, apesar de ter praticamente 13 anos em coaching e exclusivamente gestão de desenvolvimento de pessoas. E teve um período de transição onde eu estava em cargo de gestão, né? Então, teve esse shift. Então, no meu caso, eu posso dar, inclusive, exemplo pessoal, né? Bom, ele valoriza muito pessoas com boa bagagem técnica. Se você quer falar alguma coisa e fazer ele parar para ouvir, ele tem que acreditar que você entende o palavreado técnico ou que você tem consistência técnica ou você tem dado para provar alguma coisa que você diz. E não é sua área de conforto, principalmente antes de se conectar contigo, antes de estar à vontade contigo. Não venha com coisas muito de falar de emoção, de como se sente, envolver-se em conversas muito emocionais, ou como é que você está sentindo hoje? Como é que você está chegando numa reunião? Ele olha assim, bem. Aí, não, não, mas pode elaborar um pouco mais, muito bem. É bem assim, né? Bom, busca explicação racional até para comportamento emocional. Aqui eu lembro de um caso, né? Vários anos já, num treinamento de liderança dentro de uma empresa. Aí, numa das perguntas, eu falei: bom, quem acredita que existe alguma decisão 100% racional? Aí levanta um gestor, que já estava fazendo várias interferências ao longo da formação de liderança. Aí ele levantou a mão, eu falei assim: pois não, você quer falar? Falou: minhas decisões são 100% racionais sempre. Aí eu observei que ele tinha uma aliança. Aí eu olhei e falei assim, interessante. Poxa, eu não tinha ouvido falar nisso ainda, mas podemos dialogar sobre isso? Aí ele, claro, né? Eu falei, eu vi que você tem uma aliança. Você é casado? Ele, sou casado. Eu falei, teu casamento foi 100% racional. Ele foi. Falei, você tinha critérios do que você queria da futura esposa? Ele tinha. Falei, quantas candidatas você entrevistou? Ele, como assim? Eu falei, bom, ele falou, a gente não entrevista para casar. Eu falei, ah, tá. Então como é que você sabe que ela é melhor? Não podia ter outra pessoa com maior aderência ainda. Melhor ainda do que essa opção com quem você casou. Aí ele ficou bufando, tentando responder, depois retiro tudo que eu falei e sentou.
Então, esse tipo de situação, eu tenho um monte de histórias para falar, porque meu público-alvo é muito desse perfil muito racional. Então, tem um monte de histórias desse tipo, de pessoas virarem para mim e falar assim: olha, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu vim pelo RH, porque eu não queria dizer que eu não queria vir, porque era para todos os líderes. Só que eu fiquei pensando como é que eu vou perder o tempo que eu já não tenho fazendo tal de coaching. Mas depois que eu te conheci, eu mudei a minha opinião. Então, é para isso que a gente tem que fazer. Nem que seja o trabalho de formiguinha. É construir essa reputação para o coaching. Nós podemos nos ajudar muito e ninguém consegue atender todo mundo. Então, para se engajar no coaching, a primeira coisa que esta pessoa, antes de ir para o coaching, nessa primeira conversa, primeiros minutos, antes de fazer qualquer tipo de tentativa de acordo de coaching, ele precisa acreditar que você tem capacidade para ajudá-lo. É a primeira coisa. E aí é que ele não vai estar perdendo tempo que ele não tem disponível com você. E é uma métrica para ele muito racional. Ele tem que ter evidências que você entende a realidade dele e que as situações que ele apresentar, né, você vai estar entendendo, você consegue acompanhar que ele não precisa ficar te educando, explicando tudo. Isso é crucial para que conquistar a confiança dele. E foi isso que eu criei como diferencial. Muitas vezes os casos mais difíceis nas empresas privadas de TI, os clientes pedem para que seja atendido por mim. Porque, na verdade, eu adquiri uma linguagem do público. Fala, Silmara, parece que tem alguém levantou a mão, né? É, o Ang, a Márcia faz uma pergunta aqui. Imagino que a variedade de perguntas de coach com essas pessoas deva ser diferenciada ou não. Poderia explicar como você estrutura, né, essas perguntas para esse público? Ótimo. Eu vou pedir para a Márcia só um pouquinho de paciência, que eu vou chegar nessa tela. E nessa tela, a gente pode ir além do que está na tela, se ela tiver alguma coisa que ela queira adicional, tá? Mas eu vou chegar lá, mas foi muito bom a tua colocação, porque é justamente isso que eu quero, né, contribuir com vocês. Então, mas antes de chegar nessa tela, primeira coisa que eu queria rapidamente sentir um pouco o clima da sala. Queria que vocês me ajudassem lá no chat, rapidamente, tá? Então, vocês se veem muito emocional, bota o número 1. E muito racional, o 5. Então, qual o número que vocês se percebem? Sim, uma coisa bem rápida, tá, gente? Intuitivo. Coloquem dentro do possível como vocês se percebem. Como é que estamos com a maioria, Silmara? Estamos aqui bastante, olha, tá, tá aqui intermediário entre 3 e 4. Ótimo! Então é um grupo um pouco mais Olha, racional. a maioria tem Isso é bem dois interessante. também, mas a maioria 3 e 4. Então, não sei se aconteceu isso com vocês. No início, eu buscava adaptar a minha linguagem muito ao RH. E aí depois eu percebi que eu tinha que ter linguagens diferentes no meu nicho de público e quando eu falo com RH. Para o meu público era um valor a minha linguagem do dia a dia, que é muito visto como muito business e muito mais racional. E com a RH eu mudava um pouco a forma de falar. E a minha adaptação maior era com RH do que com o meu cliente final. Mas no início eu estava tentando adaptar com o meu cliente final um jeito que o RH conduzia e queria. Mas era a linguagem do RH. Eu não mudava o objetivo negociado, mas como eu me comunicava. Bom, vou avançar um pouco mais para o lugar que vocês querem, né? Então, nós temos o cérebro emocional, ele é muito voltado para respostas rápidas aos estímulos ambientais. E ele é muito de processar emoções. E nós temos o racional, que muito a ver com leva mais tempo, mas ele une mais informação, processa e é responsável por tomar decisão e resolução de problemas. Então, muitas vezes no mercado, as pessoas pensam que é um ou outro. Na verdade, é um e outro.
E aí, quando a gente avança um pouquinho no pensar, olha que interessante. O cérebro emocional, pessoas mais emocionais, que você vê sinais mais emocionais, eles usam palavras assim, e para o coach caberia perguntar assim: de que forma isso te afeta? Você pode perguntar coisas do tipo como se sente, também coisas assim. E a pergunta parecida você faria: descreva o que está acontecendo, para quem é mais racional. Ele vai trazer dados mais observáveis, ele se sente mais confortável, isento de emoção. Não peça para ele, principalmente as primeiras vezes que não está 100% confortável com você, falar qualquer coisa voltado para sentir. E aí, como está se sentindo? É uma pergunta para os emocionais, que se sentem mais conectados contigo, que você está valorizando o sentir dele, está valorizando olhar para a pessoa. O racional, que impactos esse evento teve em você? Que impactos isso que você me relatou teve em você, né? Porque ele quer alguma coisa mais observável, consegue descrever, consegue enxergar, consegue exemplificar. No emocional, como pode melhorar para você? É qualitativo. Aí, no racional, o que traria melhor resultado? Porque o resultado é uma linguagem mais racional. Como vai ter certeza de que esta é a melhor opção? Então, você está no como, né? A pessoa pode falar qualquer coisa. É uma pergunta mais aberta do que isso, quase impossível. É uma pergunta bem aberta, bem de coaching. Só que assim, eu não estou dizendo que a gente não pode usar isso. Estou dizendo que para você passar aquele lugar em que você conectou e conquistou, depois você consegue fazer perguntas cada vez mais para o ser. Mas no início eu preciso que ele veja valor em mim e queira trabalhar comigo. Aí eu consigo avançar no coaching realmente. E para isso eu preciso ter alguns cuidados no início. E aí a pergunta é: que evidências você tem que essa é a melhor opção para o racional? Então, enquanto dizer, como é que você vai ter certeza que é a melhor opção? Né? É bem aberto e genérico. O outro, que evidências você tem que esta é a melhor opção? Então, ela vai trazer elementos precisos, concretos, dados, né? E como é que você vai se sentir ao avançar? Aí o outro, quais são as medidas que vão confirmar que você está avançando? Que medidas, né? Que fatos, que resultados vão confirmar que estão avançando? Então, ele funciona muitas vezes fazendo esse paralelo. E aí, mais uma tela aqui, né? Então, no cérebro racional, alguns ganchos para início de conversa, numa primeira conversa, tá? Quando a pessoa ainda é a primeira vez que está fazendo coaching, ou a pessoa está chegando para uma sessão, mas ainda, né, assim, não tem muita ideia, pode ter tido um coach education, mas ficou muito teórico, ele ainda não entendeu o valor do coaching para ele. Você pode trazer algo assim. Antes de começar, gostaria de assegurar que você tem todas as informações que precisa sobre o processo de coaching. Você também pode começar com prazer em conhecê-lo. Procurei pesquisar e ler sobre a empresa e o que fazem. Deve exigir muito conhecimento e grande domínio técnico. Você lembra quando eu falei do persona? O primeiro, o que que eu fiz? Estou alimentando ele de dados e fatos, é a área de conforto dele. Ele precisa disso para se situar e sentir que aquilo não é perigoso, né? Que ele vai entrar no espaço que não é desconhecido, que ele vai ficar vendido. O segundo, estou valorizando a área de maior orgulho dele, que é a parte da identidade dele. Valorizando o conhecimento, o domínio técnico. Prazer em conhecê-lo, conte com a minha dedicação para te ajudar a avançar em seus desafios. Estou usando palavras racionais para mostrar o seguinte: olha, eu vou trabalhar a seu favor, é tua agenda, o controle está na tua mão, não é na minha mão. Independente do que foi combinado com o RH ou não, tá? Dentro do coaching, ele tem espaços de escolha. Então, você pode estabelecer os limites, né? O escopo definido pelo RH, e dentro do escopo, a escolha é dele. É o desafio que ele decidiu trabalhar, não é isso? Então, mostrar isso, o controle está mais com ele, porque isso traz a segurança para ele do que ele meter numa coisa que ele não sabe. Por exemplo, teve um coach uma vez que falou para mim assim: mas eu não tenho resposta para essas perguntas suas. Aí eu virei para ele: mas você não tem que ter resposta. As perguntas, se eu fizer as perguntas que você já tem resposta, eu não estaria ajudando a explorar nada. Então, as perguntas são para revelar o que você tem e não tem resposta e se precisa ter resposta.
Porque às vezes você não viu a importância daquela pergunta, então vamos deixar de lado e seguir o que é importante para você. Se você vê a importância, ali trouxe a consciência algo que você tem que buscar a resposta. Agora te trouxe para a consciência e a partir dali vai criar uma oportunidade. Bate a cabeça um pouquinho. Bom, Aí. eu acho que tem um microfone Abaixa e aberto, empurra. que eu não sei de quem é. Microfone aberto. Eu Ok, já fechei o Wang. maravilha. E aí, por último, como começamos? Gostaria que falasse um pouco sobre o coaching e como funciona, ou prefere ir direto a algum tema que escolheu? Eu estou reforçando também que o controle é dele, só que de uma forma um pouco mais claro ou assertivo, né? Então, trazendo e deixando o controle na mão dele. Então, cada um dos itens eu posso abrir de uma maneira. Um reforçando que eu vou dar dados para ele, que eu vou deixar ele no nível que ele precisa de dados. Um reforçando que para ele é orgulho pessoal, que é parte da identidade. O outro trazendo de que estamos trabalhando a favor dele. Estou reforçando a parceria, estou reforçando que é a favor dele, né? E, por último, a questão de escolhas, de poder estar na mão dele. É muito o tipicamente de pessoas racionais que precisam se convencerem. Bom, Márcia, não sei se isso te ajudou ou se você gostaria de colocar alguma coisa. Bom dia. Não, bom, é que eu tô. Desculpa, gente, eu não tô na imagem porque eu tô de pijama ainda. É, não, e você já, quando eu estava escrevendo, você já tinha respondido lá na conversa Ah, com ótimo. aquela pessoa. Então é mais da gente estar atentos, né? Eu, como sou uma pessoa mais Uhum, emocional, tenho que uhum, procurar ficar mais atenta nos detalhes e na uhum, linguagem, né, porque aí no caso a gente tem que se rever a nossa postura com relação à linguagem e procurar uhum, praticar mais isso, é isso que eu uhum. entendi? É você, a partir do persona que eu coloquei algumas telas atrás, você utilizar esse persona valorizando o que faz parte do persona dele na conversa inicial. Então, aqui nesses quatro exemplos, cada coisa eu estou valorizando algo. São ganchos típicos para deixar a pessoa seguro e, ao mesmo tempo, numa linguagem da qual a pessoa sente à vontade para explorar ou para perguntar alguma coisa. Porque aí você está levando aos poucos, dependendo, você pode ter segunda e terceira frase, ou quarta, até você perceber que a pessoa está mais relaxado contigo, que aí você pode ficar mais à vontade para ir trazendo a tua linguagem, tá? Porque se espantar a pessoa no início, muito emocional, ela quer fugir disso. Ela quer fugir daqueles apertos, das emoções, daqueles momentos desconfortáveis para ela. Ok. É porque Te ok, ajudou? obrigada. Sim, sim, claro. Maravilha, maravilha. Então, avançando um pouquinho, né? Então, o emocional, ele foca principalmente no como. Cada jeito de fazer faz toda a diferença para o emocional. E tem muito a ver com sentir, com o impacto de como ele sentiu, como o outro falou, e assim por diante. O racional, ele foca muito mais o quê? Na linguagem dele, no que ele traz para falar, em como ele aborda. E aí, ele vai estar sempre trabalhando, uma parte mais segura para ele é pensar e fazer. Não estou dizendo que o coaching vai ficar só ali. Eu estou dizendo que você tem que vencer um desafio antes da conexão, e quando você conseguir realmente criar um relacionamento de coaching com qualidade, aí você consegue explorar de forma mais ampla o ser. Porque ele já entendeu e já começou a coletar benefícios de coaching. Aí nessa hora ele já consegue avançar com você para esferas mais profundas do ser. Significa, na prática, o que a gente trouxe no dia de hoje, o convite para, num processo de coaching, eliminar ruídos. Tudo que afasta eu do meu cliente é ruído. Então, se eu consigo entrar de uma forma mais conectada a ele, de acordo com a realidade dele, não ameaçador para ele, eu vou estar na mesma página com ele mais rapidamente. E aí, maior parte do meu tempo da sessão ou da conversa inicial, eu vou estar construindo o valor do coaching para ele, e não tentando conectar com ele, ou tentando empurrar ele para algum lugar.
Então, é criar esse espaço diante do processo de coaching, eu conectar pessoa a pessoa e mostrar numa linguagem que seja confortável e seguro para ele. Bom, espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? E aí, o que que eu quero? Quero levar o cliente para este lugar, esse cliente típico meu, muito racional, para ele sentir faz sentido. Porque nessa hora ele tirou aquela armadura e ele está pronto para fazer o coaching e para conseguir combinar o acordo de coaching e quantos reacordos for. E ele pode não saber explicar sobre o coaching, mas ele já entendeu que o coaching pode ajudá-lo. E por isso ele vai estar destinando tempo para o coaching. E isso também é um ganho enorme para todo e qualquer coach, em termos de ver o cliente mais comprometido e voltar em mais resultados para si. Então, esse é o convite para vocês. Levem o seu cliente para esse lugar, para os racionais, que fala, faz sentido, agora me deu um clique. Eu vi para como é que funciona. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Quero agradecer a atenção de vocês. Esses são os contatos, caso alguém queira manter-se conectado de alguma forma. E não sei como é que está de tempo, como é que a Silmara queira administrar. Vou deixar vocês muito à vontade e vou estar continuando à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção de quem está hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma com a nossa prática de coaching. Vou descompartilhar a tela, tá? Muito interessante, né, Wang? Você me trouxe, assim, muito do que vários autores vão colocando para a gente na questão da comunicação, que a responsabilidade é do comunicador. Se você comunica e o outro não te compreende, não há comunicação. Uhum, Então, nesse aspecto de perceber o outro como legítimo outro, associando as questões das competências, mas como essa linguagem pode se adequar, captando esse outro tal uhum, como ele é, e não dentro, como se diz, dos referenciais, às uhum, vezes dos rótulos que a gente o coloca e sente, né, em nós uhum. a pessoa. Muito legal, fiz várias Uhum. conexões, muito obrigada. Acho que a gente Que pode abrir, bom. nós temos mais alguns minutos para a gente compartilhar. Tem algumas mensagens aqui no chat, excelentes contribuições. O Arthur está com a mão levantada, por favor. Oh, nossa, adorei te ouvir, Wang. Assim, passou vários fios na barriga com os clientes que eu tive esse desafio, assim, sabe? E eu acho que tem que ver porque eu também sou da onda mais racional, senão eu fico querendo discutir com eles nessa linha só. Mas eu queria compartilhar com você um pouco de um cenário, e eu acho que o que você trouxe me inspirou um pouco a como talvez estar um pouco mais centrado, mais tranquilo na abordagem, assim. Porque muitas vezes o cliente racional, a questão dele não é só um planejamento, uma definição de prioridades, porque isso ele manja bem, ele já fez, né? Uhum, Muitas vezes é o outro lado, sei lá, como que ele vai conectar com o propósito, como ele vai se energizar, como que ele vai uhum, perceber as necessidades, né? Esses outros uhum, elementos que fazem, sei lá, os objetivos fazem sentido. E eu tô com um cliente que é meio isso, assim, ele vai querendo conduzir para coisas práticas. Eu preciso de um plano, eu preciso avaliar minhas opções e tudo. E uhum, já desde o começo ali, a gente já via quais eram as coisas que realmente estavam colocando o jogo dele não funcionar muito bem. E a gente chegou num momento que, assim, tá bom, então já tá tudo claro, né? Vamos construir o planejamento? Aí não se engaja no planejamento. isso. E aí que foi interessante, que assim, desse momento que a gente caminhou tudo, eu embarquei, acho que assim, também, porque não ia ficar confrontando com o Uhum, emocional, ficar, né, apertando uhum, demais na ferida, a gente embarcou nessa jornada mais racional de construção, e aí eu fiz, ó, eu tô sentindo que talvez o planejamento não seja o que você precisa. uhum, Realmente, não tô conseguindo colocar muita energia, e aí que foi, depois de tudo isso, que ela, eu acho que se apropriou do que realmente era a questão que não estava levando adiante. Então, não é olhar para uhum, coisas objetivas. Mas, assim, eu estou falando desse ponto que a gente chegou, né? Mas como que
para mim, como coach, é uma montanha russa, porque você fica assim, gente, mas eu acho que não é muito por aqui, mas assim, também as perguntas a pessoa ainda não está percebendo. Às vezes é preciso Uhum, ajudar ela a chegar no beco sem saída para ela falar, ih, realmente. uhum. Assim, não sei se está fazendo sentido, né? Assim, é um pouco como eu estou tentando ler isso para me reenergizar nesse momento em que talvez a gente tenha uma abertura para passar porque realmente vai fazer diferença para essa pessoa. Você trouxe um outro ângulo importante, assim, de compartilhar com vocês, né? Muito legal, Arthur. Assim, realmente, às vezes, a gente embarca na zona de conforto nossa. Já que o cliente trouxe isso, eu sigo a pauta. Só que é o seguinte, eu posso trabalhar para ele, alargar a visão, sem necessariamente usar a palavra emocional. Nem utilizar questões mais emocionais, como você está sentindo e tudo. Se eu percebo que ele não está pronto para isso, está trazendo só o racional, então, por exemplo, eu tenho que fazer o planejamento. Tá, você tem critérios do que é um bom planejamento? E um bom planejamento ao final, o que que vai acontecer? O que que vai trazer de ganhos para você, tá? Então, assim, e esse bom planejamento, você já falou com os stakeholders da tua vida, porque você tem que negociar na vida pessoal e profissional? Então, usar uma linguagem que são conhecidos no mundo corporativo, parece racional, aí, mas eu estou alargando a visão dele, explorando. Então, ao mesmo tempo que dá um conforto para ele, que é familiar, as palavras que eu estou usando, ao mesmo tempo eu estou levando ele a se desafiar para não somente fazer, mas o que está no entorno. O que mais que existe? E 2 passos no futuro, o que que vai acontecer? O que que você quer que aconteça? Então, eu vou estar trazendo várias coisas que saem da mera meta e da mecânica, mas sem usar nenhuma palavra emocional, né? Porque aí eu consigo explorar com ele e ele tem uma tomada de consciência antes, né? Quanto antes, mais sessões ele tem para aproveitar. E quanto ele demora a despertar, aí você já está mais ao final, você vai poder contribuir menos. A lógica todinha dessa conversa de hoje é principalmente por isso. Seja sessão de empatia, que às vezes a gente tem aquela chance, né? Ou em outras situações do processo de coaching, você tirar o ruído e ele conectar mais rapidamente contigo, você consegue trabalhar melhor com ele antes. Mesmo assim, é bom gradual. E se eu começar errado, no sentido de, no dia eu fui eu sem preocupar com o perfil do cliente. Ele já criou um ruído aqui dentro. E aí, para você tirar esse ruído, leva um tempinho. Não é impossível, mas você já perdeu um tempo daquela conversa inicial ou de várias sessões. Esse que é o desafio. Então, no fundo, a melhor conexão faz você ter mais tempo para contribuir melhor com o teu cliente. Mesmo usando palavra racional, você pode conseguir alargar a visão dele, explorar opções. Só que ele precisa olhar pelo lado ótica racional. Mas isso não quer dizer que tem que ser só no fazer. Com o tempo, quando você começar a trabalhar na comunicação e tudo, você vai perceber isso. Que você vai levar ele de forma racional, você vai levar ele a ampliar opções e enxergar mais. Espero que tenha ajudado. Bom, Bom, eu estou tranquila, mas eu Dante, estou contigo, tá? Silmara, você me diz até onde, como vai. vamos só mais uma pergunta. O Dante está aqui com a mão levantada para gente. Dante, você está mutado. Agora sim. Me ouvem? Isso. Muito bom. Sim, agora sim. Estou fazendo um trabalho de coaching também, e essa coisa de cair as fichas, né, da pessoa despertar, foram algumas sessões até. Acho que a sessão que ela despertou foi a última que eu fiz com ela, mas eu tive que pegar um pouco mais pesado no aspecto assim, de mostrar para a pessoa que ela estava tomando as decisões para o chefe dela, porque ela foi fazendo trabalho de coaching, foi desenvolvendo o processo, recebeu uma avaliação do chefe e viu que não estava tão bem avaliada como ela achava que estava indo. E aí a gente foi explorar as causas e percebemos que ela estava indo por um caminho de querer decidir pelo chefe dela. Acho que eu consegui, quando eu consegui condensar isso e falei, para de decidir pelo seu chefe, eu acho que eu saí um pouco do coach aqui, mas aí ela parece que
caiu a ficha, assim, fez sentido, falou, putz, é isso, né? É isso que estava atrapalhando a conexão dela com o líder, né? Então o líder dela falou, eu quero esse processo em um dia. E ela ficava explicando por que tinha que ser em 5 dias. Eu falei, por que que você não calcula quanto custa para fazer num dia? Não dá para fazer em um dia? Dá, mas custa caro. Deixa ele ver o preço e decidir, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha que interessante. Primeira coisa que eu vou colocar é o seguinte: a premissa do coaching realmente, às vezes, acontece a gente sair do coaching, mas isso não é o ideal. A gente tem que, que quando a gente sai, a gente tem que ter consciência que a gente saiu também, né? Até para poder voltar, se eu não tenho consciência, eu não volto. Mas trazendo gancho, e se? Não vou dizer que tem certo ou errado, tem mais de uma maneira. Mas e se, Dante, você, no início, quando ela traz algumas coisas que ela quer, com certeza absoluta que está indo bem, você perguntasse para ela quais são os feedbacks ou olhares externos que ela tem, que evidência ela tem que ela está indo bem, de quem é a percepção que ela está indo bem. Porque o que acontece? Todos os meus clientes, se a empresa não fornece 360 graus para eles, ou se não tem o tripartite do gestor, início, meio e no fim, etc., eu mesmo trago uma forma de perguntar, pedir para eles coletarem um olhar externo para eles mesmos buscarem de alguém 3 pessoas que eles confiam, incluindo o gestor deles, né? Para checar se as implementações recentes que ele ou ela está tão apaixonado, se também gerou o mesmo nível de impacto positivo na organização. Então, quais são as pessoas mais impactadas, né? Incluindo o chefe dele, mais 2 pessoas impactadas. Que tal ele fazer algumas perguntas? E que pergunta ele gostaria de fazer que marcaria o sucesso em definitivo dele como profissional e desse projeto que ele trouxe, né? Então, sempre que alguém me relata muito sucesso, eu acolho o parabéns, ele está sentindo bem, mas eu exploro também até que ponto, né, assim, aquele sucesso para ele, que é muito importante, eu reconheço que é muito importante, eu também gostaria que ele tivesse esse impacto na organização dele. Então, por isso eu vou fazer essa pergunta, né, se ele teve também feedback de terceiros. Eu não troco uma coisa pela outra, isso é muito importante. Você tem que validar que aquele é um sucesso para ele. Ponto. Agora, como eu quero que ele tenha um sucesso ampliado dentro da organização como um todo, eu vou fazer uma pergunta para ele se ele tem algum feedback externo também na organização. Isso evitaria muitas vezes da pessoa cair, é muito comum, tá? A gente é um viés cognitivo, ignorância deliberada. A gente vê alguns sinais dos outros, bota debaixo do tapete que a gente não quer enxergar aquilo. E estamos felizes com o nosso resultado, a gente quer manter. Até que alguém esfrega na tua cara e você não tem mais como evitar. Aí você reconhece aquilo, mas às vezes já gerou consequências negativas para você, já gerou desconforto, e aí você tem que consertar. Consertar é sempre mais desgastante do que prevenir. Para a Perfeito. pessoa, tá? Eu digo para curtir, né? Não sei se isso te ajudou, Dante. Muito sensacional. Obrigado, Wang. Uhum. Maravilha. Bom. Então, cumprindo o nosso tempo, vamos agradecer ao Wang todas as Hum. contribuições, a presença de todos aqui. As reflexões foram ótimas e eu tenho certeza que nós tivemos diversos insights, né? Então, poderíamos aproveitar para a gente tirar uma foto? Vamos lá, quem Podemos. puder abrir a câmera, né? Se não, está tudo ok. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco a luz, não sei. Então, vamos lá. Ah, obrigada, Suzana. Vamos ver se ficou boa. Só Olha. conferir. Hum. Tá, muito bom, ficou ótima. Wang, queremos muito te agradecer, agradecer a todos, né? Vários comentários aqui no chat de contribuições, que foi excelente, dicas excelentes. Hum. E nos veremos, então, em nosso próximo encontro no Hum. início de outubro.
Silmara, você pode pôr de novo aquele slide que tem os próximos encontros? Ah, posso sim. Vou compartilhar aqui com vocês. Silmara, esse- esse PPT vai ser compartilhado? Wang, você vai compartilhar a apresentação? Ah,